vamos falar um pouquinho de unicidade. O que acontece em parques tecnológicos, em universidades, em grandes empresas inovadoras, nós trazemos para a nossa realidade, o quanto nós aproveitamos em família, em nossas ações, coletivos, em nossa vida pessoal. O quanto nós temos dezenas, alguns de nós talvez centenas de projetos a cada ano. Pode ser o carro, pode ser a casa, pode ser uma ação comunitária, pode ser uma campanha, pode ser vida. Dezenas, centenas deles. E o quanto nós usamos técnicas, conceitos que nem sempre são chatos. Nós temos alguma prevenção contra projetos, porque antigamente ele tinha uma alcunha profissional. Hoje em dia as empresas cada vez mais elas estão coloridas, elas são divertidas. Nós usamos técnicas e conceitos que nos ajudam a aproximar pessoas e encontrar o melhor a fazer de forma colaborativa. A partir disso, empresas se tornaram mais flexíveis, mais divertidas, enquanto as casas não estão recebendo essa retroalimentação. O quanto o Design Thinking, que é uma abordagem de empatia, de colaboração, o quanto o Agile, métodos ágeis para planejamento, para execução, eu vou citar alguns exemplos bem prosaicos, bem cotidianos, Lean Startup, o quanto empresas nascentes se utilizam de técnicas para encontrar as melhores soluções e de que forma nós podemos levar isso para o nosso dia a dia. E, finalmente, Team Building Games. O quanto jogos... Eu sou escoteiro. O quanto o escotismo se utiliza de jogos para passar valores, crenças, aprendizados, conhecimento de uma forma mais ampla. Aproximar crianças de 7, 8, 9, 10 anos, crianças lobinhos, escoteiros, sêniores, pioneiros. O quanto o jogo é o fundo de cena para todo o aprendizado, a educação informal. Compartilhar com crianças, jovens, adultos, encontrar suas missões, seu objetivo. Eu como pai, como professor, como chefe escoteiro, eu tento mesclar esses dois universos. Ontem, em sala de aula, utilizando jogos, e uma professora passou, retornou, olhou para a sala e já marcou uma conversa sobre como aproveitar isso em outros contextos. De que forma nós podemos ser um só, de que forma nós podemos nos aproximar. E não estou falando da mesma pessoa em termos de aprendizado, no ambiente organizacional, nas universidades, parques tecnológicos, na sua vida pessoal e comunitária, coletiva. Eu estou falando diferentes pessoas com diferentes conhecimentos, o quanto nós às vezes nos fechamos em ilhas. Design Thinking. Design Thinking surgiu no Vale do Silício através de uma série de técnicas e conceitos que nos oferecem aproximação, multidisciplinaridade. Então, nós vamos trabalhar um voluntariado em uma determinada comunidade. Porque às vezes nós montamos todo um plano de ação sem envolver essas pessoas que serão atingidas. O quanto nós sabemos o que é melhor para os outros, assim como muitos pais sabem o que é melhor para os filhos. O quanto nós podemos utilizar técnicas que as empresas estão construindo e nos oferecendo para usar na nossa vida pessoal. Bill Burnett, um dos cursos mais conhecidos de Stanford é Designing Your Life. Como tu pode utilizar esse arsenal de práticas disruptivas junto a crianças, junto a teus pais, junto à tua carreira, tu planejar tua carreira usando técnicas do Design Thinking. Minhas 3 primeiras aulas de gerência de projeto na Politécnica é EUSA,
São os alunos discutindo seu propósito, seu ikigai. Aqui nós viemos no mundo, como tu contribui, qual vai ser as suas pegadas, qual o legado que você deixa. E é muito impressionante, porque muitas vezes alguns deles se dão conta que eles estão procrastinando coisas há anos, que eles têm que tomar uma atitude. Oficinas de futuro, falando em voluntariado, existe uma técnica que se chama oficina de futuro, em que tu reúne comunidades inteiras para discutir Muro das Lamentações. O que está dando errado? O que precisa ser melhorado? Árvore dos sonhos. Como nós podemos planejar algo que solucione aquilo que é mais importante? Eu estou falando de comunicação. Eu estou falando de sinergia, de empatia. Dentro do Design Thinking nós temos uma técnica, por exemplo, que, entre outras tantas, que incentivam a criatividade. A criatividade que muitas vezes nós, professores, hoje, nos preocupamos em instigar isso em nossos alunos. E que toda criança tem. E quando ela entra no sistema, ela vai sendo modelada. Como ela deve pensar, ela pode ou não pode questionar. Isso está mudando, mas o quanto temos muita estrada pela frente. Dinâmicas. Eu, como chefe escoteiro, crianças de 7, 8, 9, 10 anos, o quanto elas estão, às vezes, muito mais preparadas que adultos para discutir e chegar num consenso do que elas querem. Nós temos que ter menos preconceito em usar de mais colaboração, cooperação entre diferentes faixas etárias. Nós pensamos que as crianças, às vezes, elas não vão participar da forma como nós gostaríamos. Mas não é por isso que não vai gerar um resultado. Métodos ágeis, eles iniciaram na década de 80 e 90 e nos oferecem diferentes abordagens para fazer um planejamento mais efetivo de curtíssimo prazo. Então, no lugar de um planejamento mirabolante, vamos pensar nos primeiros passos. Vamos aprender com isso. Se necessário, vamos errar. Vamos aprender, vamos melhorar. De que forma? Conversando. Sem alguém decidindo, sem alguém monitorando. Métodos ágeis nos oferecem a ter muito menos burocracia, mais sinergia entre pessoas e muito mais rapidez. Rapidez em ação, em resultados. Jeff Sutherland, criador do método mais conhecido, acreditamos, no mundo, em metodologias ágeis, se chama Scrum, ele tem uma TED Talk, vale a pena ver, que ele mostra toda a sua trajetória, onde ele aprendeu, e ele cita exemplos do exército, o quanto ele engessa, o quanto nós seguirmos ordens, o quanto nós temos que ir além, o quanto nós temos que nos aproximar e achar soluções, e o quanto mesmo no exército isso é possível. Crianças, jovens e adultos, mantendo comunicação frequente. Então, tanto na família, nossos filhos, muitos pais se sentem penalizados, né? Porque estão distantes, não têm tempo. Mas o pouco tempo que tu tem, o quanto tu estabelece de comunicação, o quanto tu gera planos. Qual é a opinião real, qual é a insatisfação, satisfação, para que lado nós temos que ir, como nós vamos juntos construir. Trazer o Agile para a vida pode ser transformador. Ele foi criado nas organizações, assim como o Design Thinking. Mas o quanto isso, ele gera resultados e valor, porque ele apenas se propõe a aproximar pessoas. A não fazer algo unilateralmente. E sim, juntar pessoas, debater e encontrar soluções em conjunto. Bruce Feiler, ele é um produtor, ele é colaborador do Times. E ele tem uma TED Talk em que ele apresenta reuniões diárias com os filhos. Todo dia de manhã, tanto os pais, a pai e a mãe, e as crianças dizem como vai ser o seu dia.
Quais são as matérias no colégio, o que está previsto. O pai, da mesma forma, vai dizer qual é a previsão para o trabalho. A mãe também. No outro dia, eles vão conversar, iniciando para saber como é que foi o dia de ontem. Jorge, isso é muito quadradinho. Não, a gente tem que fazer todas essas técnicas que a inovação nos oferece. Nós temos que fazer de forma descontraída, nós temos que fazer de forma divertida, mas o quanto ela pode agregar. Ele cita reuniões semanais, contando sobre a semana. Eu só tenho meia hora com meu filho. O quanto a gente pode trabalhar, passando conceitos que vão ser importantes para ele, para a vida profissional dele, para a vida social e comunitária dele, em que tu te importa, tu te dá atenção, em que tu diariamente te preocupa em saber realmente o que houve no dia anterior. Roca de conselho. No escotismo, a cada 3 meses, todos os lobinhos, crianças de 7 a 10 anos, eles se reúnem para avaliar o trimestre e para planejar os próximos. O que eles gostaram, o que eles não gostaram, o que eles querem e o que eles não querem. De que forma eles se divertiriam mais. Lembrando que eles se divertem através de jogos que passam valores, princípios e conhecimento para eles. Mas eles têm essa autonomia. Crianças de 7 a 10, lobinhos, escoteiros de 11 a 14, sêniores e pioneiros até 20 anos de idade. E finalmente ali nós temos Lean Startup, também vindo das organizações para a vida. Desenvolver rápido, pensar de forma disruptiva. Quantas técnicas, quantos jogos nos oferecem para incentivar a criatividade, a disrupção, a inovação e o empreendedorismo. Quando a gente fala isso, não é apenas lançamento de produtos e serviços, e sim melhorias, planos menos hierárquicos, colaborativos, como trabalhar isso junto em ambiente familiar, em ambiente social, coletivo. A carreira, o quanto nós agregamos valor contribuindo com os outros, parceiros de viagem e não individualmente. Mais que planejamento, parceiros de viagem. Quem são os seus parceiros de viagem? E o quanto nós somos diferentes, nós somos um só na diferença e não apenas entre iguais. Qual a diferença que tu agrega? É fácil nós termos uma opinião e uma convergência entre iguais. O quanto tu pergunta para diferentes. O quanto tu debate de cabeça aberta. E finalmente, Team Building Games. Usando jogos no trabalho, em grupo, incentivando o trabalho em grupo, responsabilidade, liberdade. Dentro ou fora do trabalho, nós trabalhando de forma mais lúdica, mais divertida. Isso vale para a vida, vale para o dia a dia, vale para a nossa família. Gincana. Eu aplico, desde que eu me conheço por gente, eu aplico os jogos para as crianças, por exemplo, da família. Eu aplico jogos, eu faço uma gincana, tem pontuação. O mais difícil é para os pais. Os pais têm dificuldade de ver um filho que não ganhou. Ele veio falar comigo, dizer, não, mas tu tem que dar um crédito para o meu filho. Não, ele está competindo. Ele pode perder, ele pode ganhar, ele tem que aprender. A vida é isso. A vida vai ensinar de forma mais dura para ele. Vamos aprender dentro de casa. Tem muita coisa acontecendo no ambiente de inovação que nós podemos aproveitar. Espero ter instigado essa curiosidade em muitos de vocês. Obrigado.